Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário que vão ver esse vídeo. É, Agradeço o convite, aproveito já para agradecer no nome do Roberto Rosa, da Patrícia, do Felipe e de toda a equipe que estão realizando esse trabalho, esse processo tão importante. Então, vamos iniciar. Bom, a temática do que eu vou tratar aqui são as matrizes do teatro de rua. Essa temática ela está baseada num pouco do que eu venho trabalhando há mais de 2 décadas e também venho pesquisando no âmbito acadêmico. Devido ao interesse, para quem tiver mais interesse ainda em teatro de rua, aproveitar para falar de um trabalho que foi feito com uma equipe recente, eu estive envolvido, que são os estudos de teatro de rua, que é um canal também no YouTube, que devido à pandemia a gente reuniu pesquisadores e grupos de todo o Brasil, principalmente com pesquisas recentes, e foi sediada na extensão da Universidade Federal de Alagoas, mas que contou com a coordenação de 7 pesquisadores. Eu, o Alexandre Falcão e a Jussara Trindade, da UNIR, da Universidade Federal de Rondônia, a Ana Carneiro, da Federal de Uberlândia, o Ivanildo Piccoli, da Federal de Alagoas, o Lico Turli, do Arte e Vida, e a Vanessa Gomes, do Teatro de Caretas. E ainda com uma equipe técnica grande de estudantes da UFAL e da UNIR. Então, quem tiver mais interesse em teatro de rua, penso que lá tem bastante material, foram diversos encontros, inclusive pesquisas muito recentes, as pessoas abordando as suas pesquisas lá nesses encontros. Falar de teatro de rua é importante porque dos mais de 5.000 municípios brasileiros, a esmagadora maioria não tem casas de espetáculos. É claro que quem escolhe a rua não escolhe porque não tem espaço, mas eu penso que ter essa informação dá uma dimensão da importância que deveria ter o teatro de rua, quer dizer, a ausência de casas de espetáculos na mais esmagadora maioria dos municípios brasileiros. E quando vai para o âmbito da educação, isso aumenta ainda mais, né? Porque as escolas também não têm uma estrutura teatral, o que sobra muitas vezes a sala e o pátio, que não são propriamente adequados, e eu penso que o teatro de rua pode ser uma prática muito interessante também nesses espaços. O que eu vou apresentar aqui é um esquema. O esquema ele é muito utilizado na história da arte, na história da cultura, daí a gente poder falar em cultura renascentista, quer dizer, a partir de certas características que a gente, de certa forma, generaliza para ter uma certa apreensão. E a partir dos esquemas a gente, então, vai tratar das 3 matrizes do teatro de rua brasileiro, que é a popular, política e a assistência. Mas antes de abordarmos propriamente as matrizes do teatro de rua, acho importante a gente falar de um certo contexto e também uma problematização. O Narciso Telles é um pesquisador, professor na Federal de Uberlândia. Ele vai dizer que a primeira vez que vai usar o termo teatro de rua são nos anos 60, nos Estados Unidos. E isso se insere, portanto, ali em todo um movimento de contracultura e, ao mesmo tempo, a ligação com essa questão urbana. E quando se trata de Brasil, parece que é interessante a gente problematizar, porque o substantivo rua, rua como a gente conhece hoje nas cidades, ele é um advento da modernidade, praticamente do século XIX em diante. Né? Se a gente pensa, por exemplo, eu estou na região amazônica, então tem os assentamentos, as comunidades ribeirinhas, aldeias, e Brasil afora a gente tem isso. Então,
O teatro de rua, é importante a gente problematizar, em certa medida, essa adjetivação do substantivo rua aí, porque ele coloca praticamente como se fosse uma prática tão somente do espaço urbano. Me parece que é uma prática e uma expressão que pode ir a qualquer espaço aberto, né? Inclusive, eu defini no livro Teatro de Rua, Identidade e Território, que lancei em 2020, e aqui não tem nenhum pedantismo, mas apenas para dizer que, na verdade, essa definição eu fui alterando conforme fui compreendendo e dialogando com os meus pares, que antes eu definia como algo mais ligado ao urbano e tentei ampliar. Então, defino o teatro de rua como uma manifestação artística que utiliza o corpo e o discurso em um espaço aberto, a serviço do estético, apropriando-se ou não da paisagem como cenário, permitindo assim a fruição ao público passante. Então, aqui nessa definição tem vários aspectos, que é desde esse uso do espaço aberto no sentido amplo, sempre um dos elementos fundamentais é essa questão de permitir a esse público que apenas passa se tornar um fruidor de arte, e um outro elemento que ainda às vezes pouco discutido, que é a questão dos espetáculos apropriarem-se dos espaços no qual eles estão inseridos. Nesse sentido, inclusive, o professor Alexandre Matti, ele tem defendido que deveríamos utilizar um outro termo, que não teatro de rua. Isso vem sendo debatido no grupo de pesquisa que ele coordena, que é Críticas em Espetáculos Teatrais, mas que a gente denomina carinhosamente de Amorada, mas também não chegamos a um consenso, mas, enfim, que o termo teatro de rua talvez não dê conta do que, de fato, é essa manifestação. Então, fica aí como também já uma provocação. Mas com relação a essa questão ainda do urbano, e nos anos 60, né, quando ela se apropria, isso também, de alguma maneira, se vincula ao Brasil. Quer dizer, a rua como um espaço de manifestação política e o teatro acompanhando isso, né? De certa forma, no Brasil também ocorre dessa maneira. A gente teve uma ditadura civil-militar de 64 a 1985, mas ali, nos estertores da ditadura civil-militar, final da década de 70, início dos 80, você teve diversas manifestações da sociedade como uma retomada importante da rua, né? Então, são as grandes greves ali do ABC, ABCDM, né? A luta por anistia e depois as diretas já. Portanto, há toda uma sustentação, digamos assim, de luta mais ampla da sociedade que vai fazer com que permita também essa ocupação desses espaços como uma possibilidade de troca estética. Daí os grupos mais antigos, ainda hoje atuantes, como o Emboaça, de 77, 78, lá de Sergipe, o Oi Nós Aqui Travês, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, também de 77, 78, Tá na Rua, do Rio de Janeiro, de 1980, e o Grupo Galpão, de 1982. Outro aspecto bastante significativo, importante, da gente falar como introdução a esse processo, são aquilo que é inerente, ou que precisa, ou da necessidade que seja inerente a essa manifestação, que é a questão da acessibilidade e da porosidade. Na rua, o espetáculo ele começa desde a chegada do artista ou do coletivo ao espaço, né? E é sempre, o tempo inteiro, uma negociação, quer dizer, aquele espaço que não foi pensado ou preparado para uma manifestação artística, ele vai ser disputado, negociado. Isso se relaciona, de certa forma, com as próprias matrizes que a gente vai ver na sequência. O palhaço ele costuma ocupar esse espaço e fazer a própria maquiagem do espaço, já e dialogando com o seu público como uma maneira de ir
transformando nesse espaço esse ambiente propício para aquela manifestação. Os de matriz popular utilizam muito o cortejo e chegando naquele espaço com tudo para fazer com que aquele ambiente se transforme numa outra coisa. Os de matriz política utilizam muita música. Claro que muitos utilizam isso tudo junto. Como a gente está tratando aqui de um esquema, que é o que eu vou apresentar para vocês, portanto, é de ordem didática, é apenas para compreendermos, essas coisas elas estão muito misturadas, elas não estão estanques, separadas. Claro que em um coletivo ou outro a gente pode identificar eles mais separados, mas, via de regras, elas estão juntos, né? Seja no trabalho do grupo, ou seja, às vezes, no mesmo espetáculo, a gente vê as diversas formas. Então, essa porosidade, essa necessidade de negociação e, ao mesmo tempo, de incorporação desses elementos do espaço e das pessoas é fundamental, né? Essa negociação. E a palavra negociação aí me parece interessante, porque negócio é negação do ócio, mas aqui, na verdade, essa negociação é no sentido de negar o negócio para que o ócio se instaure nesse espaço. Então, a porosidade ela é uma necessidade do artista e das artistas que vão para esse espaço aberto. Quer dizer, a possibilidade de manter esse espetáculo realmente sempre aberto, por isso que às vezes se perde muito facilmente um espetáculo, né? Por mais ensaiado que ele esteja, por mais apropriado que os artistas estejam, a rua é viva, não, nada para que esse espetáculo aconteça. Então, o tempo inteiro é negociação, o tempo inteiro o artista está ali numa corda bamba, podendo perder. A acessibilidade ela é geográfica, no sentido de que é o artista que se desloca para aquele espaço, ela é temática, daí o trânsito, inclusive com a alegoria, para que seja que ela tenha uma fácil leitura por parte de quem vê. E isso é o que às vezes leva a uma certa crítica que desconhece esses trabalhos a chamar de espontaneísta, de simplistas e tal, quando não é nada disso. Na verdade, há uma elaboração muito profunda, mas que precisa, devido à própria dificuldade do ambiente, ter uma leitura rápida. Então, o trânsito com a alegoria ela é muito presente nos espetáculos. E uma acessibilidade também visual, quer dizer, daí o uso de cores fortes ou elementos da cultura, dita cultura tradicional, né, de matriz mais popular, tradicional. A matriz, ela na matemática, por exemplo, a matriz ela organiza os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Então, é o que a gente vai tentar falar aqui e fazer ao tratar das matrizes, no sentido de dar certas informações para que, ao ver determinado espetáculo, a gente possa identificar, facilitar essa consulta, né? Na definição do dicionário, matriz tem a ver com fonte, origem, vem do latim matrix, é mãe, tronco, origem ou útero. Então, quer dizer, são elementos que estão de maneira enraizada e mais profunda, e a partir dali o artista ou os coletivos vão trabalhando, vão bebendo nesse útero, ou nesse tronco, ou nessa matriz, nessa origem, né? A primeira delas, então, para a gente já adentrar propriamente a questão das matrizes, quer dizer, depois de tratar desse aspecto esquemático que nós vamos fazer, portanto, didático, e depois de problematizar a questão do conceito a adjetivação do substantivo rua, aí, que acaba jogando muito para o urbano, e o teatro de rua é mais que isso, e além de tratar de porosidade e acessibilidade, agora a gente vai fazer esse mergulho, digamos assim,
mas nas matrizes propriamente, ou aquilo que se chama de matrizes. A primeira matriz é a matriz popular, que ela, inclusive, também é a mais antiga e, de certa forma, a mais complexa. Então, eu vou, talvez, me deter um pouco mais sobre ela do que sobre as demais. E ela está presente desde o contexto da colônia, desde a chegada do europeu aqui. Desde o que eu venho chamando do ato performativo que antecede a barbárie. Por quê? Porque na carta de Pero Vaz de Caminha tem uma coisa muito interessante. No encontro do europeu, do português com os indígenas, quem vai fazer essa mediação é um artista popular, é um gaiteiro. Isso está descrito na carta. É o gaiteiro que dança, inclusive, com esses indígenas e domina também o salto real. O que é o salto real? O salto mortal. Né? Então, a gente sabe que vinham artistas, né, nas caravelas, né? E isso é interessante porque está documentado na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o Sérgio Buarque de Holanda vai tratar desse aspecto também, né, do que ele vai chamar de transposição da cultura europeia para a realidade brasileira. Só que ele está tratando das instituições, digamos assim, seria pelo alto, mas, de certa forma, os artistas populares vão fazer também essa mediação também ali junto às populações. Eu acho que a matriz popular ela é muito responsável por isso. Em Raízes do Brasil, por exemplo, Sérgio Buarque escreve o seguinte: a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotada de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é nas origens da sociedade brasileira o fato dominante e mais rico em consequências, trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil. Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Esses desterrados em nossa terra me parece interessante, porque se pelo alto, pelas instituições que vão organizar a sociedade, de certa forma, ocorre isso, me parece que a cultura popular, ela, não que não tenha choques, evidentemente, contradições, mas ela vai, por sua porosidade, por sua interpenetração, vai ocorrer de maneira mais tranquila, tanto que nas maioria das manifestações a gente vê essa integração daquilo que é chamado os três povos que compõem a cultura brasileira, né? E a gente já vai adentrar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso também está presente na carta do Pero Vaz de Caminha, quando ele trata, portanto, desse gaiteiro, desse artista popular que vai impressionar os indígenas, seja por um instrumento que não conheciam, seja por se aproximar dele, seja por esse salto real. E depois tem um outro elemento, que é inclusive muito perverso, que eles combinam na primeira missa de todos ajoelharem frente à cruz de uma única vez, muito coreografado. Esse é um ato realmente, um ato performativo que vai, de fato, anteceder depois toda a barbárie. Isso impressiona, tanto que é também descrito que os indígenas também começam a fazer. Então, essa interpenetração dessa cultura europeia com a cultura indígena, e aí o Mário de Andrade também vai tratar disso, a gente já vai falar. Então, isso chega nessa cultura popular. E o boi, nesse caso o boi bumbá, é muito exemplar dessa mistura dos povos, né? Lá está presente o indígena, a cultura afro, cultura europeia, e o boi, inclusive, ele é muito utilizado por diversos grupos, seja para recriar, seja como modelo, enfim, dentro do teatro de rua. Então, essa é a matriz popular. Então, o que eu estou chamando aqui de matriz popular é aquilo que o Mário de Andrade chamou de danças dramáticas brasileiras, ou que o Hermílio Borba Filho chamou de espetáculos populares do Nordeste. E aí, como eu disse que ela é complexa, acho que vale a pena tratar um pouquinho de como que o Mário de Andrade vê essas danças
dramáticas. O que ele chama, sob o conceito de danças dramáticas, ele chama os bailados com ação dramática que tem um tema tradicional caracterizado e o princípio formal da suíte. A suíte é uma obra musical constituída pela seriação de várias peças coreográficas. Um exemplo aqui, se a gente pegar o cavalo marinho, cada figura tem o seu trupé, portanto, o seu balhado, o seu passo e também a sua loa, a sua música própria. Então, no caso do boi, né? O boi é um tema, como ele fala aqui, um tema tradicional caracterizador. Então, é isso que ele está chamando, então, de danças dramáticas. Esses balhados, para o Mário de Andrade, eles celebram secularmente os povos portugueses, africanos e ameríndios, essa mistura. E aí ele chama a atenção para um fato que é interessante, que apesar da colônia ter sido muito tempo, ou o bandeirismo, que foi muito cruel e perverso, mesmo a Guerra do Paraguai, que marcou muito a sociedade brasileira, esses balhados não derivam de fatos históricos, né? O tema, o assunto de cada balhado é conjuntamente, por isso que ele vai chamar aqui conjuntamente profano e religioso. Então, assim, o Mário de Andrade, ele vai denominar, vou pegar daqui, sobre o que ele chama de danças dramáticas. São os balhados com ação dramática que tem um tema tradicional caracterizador e um princípio formal da suíte. A suíte é uma obra musical que constitui uma série e várias peças coreográficas. Então, aqui, para ilustrar, vale a gente apenas lembrar do cavalo marinho, que cada figura tem o seu trupé e a sua loa, né? Então, esses balhados, para o Mário de Andrade, eles celebram a junção dos povos, dos portugueses, dos africanos e ameríndios. É uma celebração secular, e que ele chama a atenção porque elas não derivam de feitos históricos, nem da colônia, né, do processo de colonização, nem do bandeirismo, que deixa marcas muito profundas, nem da Guerra do Paraguai. Escreve o Mário de Andrade, abre aspas, o tema, o assunto de cada balhado é conjuntamente profano e religioso. Então, isso também é muito presente, essa marca profana, porque remonta a uma antiguidade, a toda uma tradição, muitas das vezes milenar, mas tem elementos de religiosidade. Religiosidade aqui, inclusive depois a gente vai ver, ela não está ligada a uma... É muito mais espiritual, muito mais profundo do que ligar-se a uma determinada religião em si. Mas esse elemento secular e profano ele está ligado a um fator prático, né? Mas sempre condicionando a uma transfiguração, né? O boi, por exemplo, ele morre e vem depois a ressurreição, o renascimento, que isso remonta desde a ritos pagãos antigos como aos próprios Deus cristão também. E a fusão desses povos, como eu disse, de certa forma já está ali desde a carta do Pero Vai de Caminha, desse encontro, dessa constituição, já é essa mistura de alguma maneira, né? Então, as danças dramáticas, o Mário de Andrade vai colocar que tem 3 elementos constitutivos dela, que são o cortejo, os villancicos religiosos e os brinquedos populares que celebravam a luta entre cristãos e mouros. Isso vem da Europa. Os villancicos são músicas que têm uns estribilhos que repete, né, alguns cantos religiosos, e o cortejo que remonta a uma antiguidade, né, são muito antigos. É interessante porque a gente vai identificar esses elementos, de certa forma, dentro do teatro de rua de matriz popular. Então, cada balhado, cada dança dramática dessa tem suas músicas e danças próprias. Escreve, então, o Mário de Andrade. A realidade econômica, o fator prático, é insuficiente para criar a manifestação artística que vai se tornar
coletiva, porque as artes não aplicadas imediatamente são em si mesmas e pela sua função misteriosa e inexplicáveis. Isso que ele está chamando de profano e religioso, porque há mistérios ali, e por isso que ele vai dizer que isso se liga a uma mentalidade primitiva, quer dizer, os populares entendem que um mistério pode ser explicado por outro mistério. E aqui, o elemento religioso aqui, agora, esse elemento prático do dia a dia, que está presente também nessas brincadeiras, não implica, ou esse elemento religioso não implica ausência de materialidade, né? Tem os elementos ali que dizem respeito também à sua realidade. Por exemplo, no boi você tem uma luta de classes, né? O Mateus explorado pelo patrão, e também uma luta intraclasse, quando vão perseguir o Mateus, outros trabalhadores vão perseguir o Mateus para que ele seja punido. Então, esses elementos de materialidade, da realidade, também estão presentes nesses brinquedos. Então, é o que ele vai dizer que os brinquedos exercitam uma atividade vital. E essa religiosidade que está presente, ou essa espiritualidade, talvez fosse melhor dizer, que está lá dentro, ela vai sendo essa religiosidade, ele diz que ela vai ser degradada por meio de um riso. E esse riso, ele é um riso coletivo. É muito interessante, porque o Mário de Andrade não foi um leitor do Mikhail Bakhtin, mas eles chegam ao mesmo lugar, digamos assim, né? O Mikhail Bakhtin, em seu livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, ele vai dizer que o riso é ambivalente, derrisório, inclusivo e libertador. E o Mário de Andrade também está nessa mesma perspectiva, nessa mesma linha. Então, ele vai, inclusive, escrever o seguinte, com relação a esse aspecto da religiosidade. Assim, se determina o fundamento religioso no Bumba Meu Boi, ou na ciranda amazônica, não se pense que me baseie no fato de concorrerem nesses balhados personagens eclesiásticos, figurações de sacramentos e monólogos de sermão. Se é possível invocar sincretismos e aculturações imagináveis que não podemos mais provar pela ausência de documentos, tudo isso hoje só é religioso por ser manifestação da irreligiosidade. A vontade de caçoar, de se libertar de valores dominantes por meio do riso, produziu a inflação de episódios em que o povo atinge inocentemente o próprio sacrilégio, numa serena ausência de pecado. Então, o tal religioso lá dentro, mas essa religiosidade é quase que uma maneira de, por meio do riso, eles irem se libertando dessa dominação. É muito interessante. Um dos primeiros documentos sobre o Bumba Meu Boi é de Pernambuco, do século XIX, e um padre justamente questionando essa brincadeira, essa manifestação, e pedindo que a polícia tomasse providências, porque ele não gostou do padre fazer parte como personagem e sendo caçoado, né? Sendo os personagens, principalmente o Mateus, tirando sarro dessa figura dentro da brincadeira. Então, é uma forma, é um riso que é coletivo, portanto, também inclusivo, e derrisório no sentido de se libertar dessas opressões que estão no social. E o cortejo, né, para o Mário de Andrade é bastante caro, e para o teatro de rua também. Esse cortejo, ele que organiza já essas cantorias, essas danças, constitui um elemento especificamente espetacular. Para o Mário de Andrade já é teatro, que são palavras dele, já é teatro. O que remonta, inclusive, ao próprio princípio do nascimento do teatro grego, por exemplo. Aí aqui é importante chamar a atenção, né? Então, espetáculos que se acham super inovadores, talvez modernos, que invadem a cidade como se fosse um elemento completamente inovador. Não, na verdade, os cortejos populares fazem isso. O próprio teatro na Idade Média, com os múltiplos cenários, os múltiplos espaços, também, né? O que mudou muito foi, evidentemente, a cidade, mas
Isso está presente nas manifestações populares. Então, do ponto de vista da estrutura, o cortejo, a parte dramática e a despedida, parece-me que isso também está presente nas brincadeiras, né? Muitos grupos usam, inclusive, o cortejo, seja para convocar o público, seja já como elemento do próprio espetáculo, depois tem o espetáculo em si, e a despedida como uma passada de chapéu. Eu vou citar aqui alguns, né? Por exemplo, que se vale da recriação da própria brincadeira como espetáculo teatral, do boi, por exemplo, só do boi. O Te Amo, que é o Teatro da Mostardinha, de Recife, Pernambuco, Raízes do Porto, daqui de Porto Velho, Rondônia, Grupo Teatral de 4 no Ato, do Rio de Janeiro, o Teatro de Caretas, que nós vamos ver os vídeos na sequência daqui a pouco, também faz essa mistura de brincadeiras. Tem coletivos que utilizam como treinamento, como Quem Tem Boca é para Gritar, da Paraíba, que usa o cavalo marinho e o caboclo de lança para treinamento dos seus atores, para buscar essa expressividade e essa energia do popular na cena. Seja a utilização também do próprio popular como fonte e, ao mesmo tempo, elemento para criticar questões e problemas encontradas na própria cultura popular, como o Igalê, no Rio Grande do Sul, que critica a cultura chamada cultura gaúcha, ou o uso de várias formas e de várias maneiras, como o Emboaça, de Sergipe, o seu teatro cordel, mas que bebe em todas essas manifestações. Então, são inesgotáveis as possibilidades do uso dessa matriz popular. E é muito fácil a gente identificar esses elementos. E só para fechar, antes da gente ver o vídeo, o Mário de Andrade demonstra, por exemplo, como isso vem sendo documentado. Para o Mário de Andrade, essas brincadeiras só foram sistematizadas no século XVII e XVIII, mas como ela vem se organizando desde o século, desde 1561, é o texto que eu vou citar aqui dele, e a colonização começou em 1532, portanto, 3 décadas depois já tinha um registro acerca disso, né? Palavras lá do Mário, tá? Numa interessantíssima carta da Bahia, em 1561, o padre Leonardo Vale descreve com detalhação muito clara uma procissão solene realizada na ilha de Itaparica. E, acabada a missa, se fez uma procissão, onde ia bispo, debaixo de um palho vermelho, com os mais ministros, que já disse revestidos por uma muito comprida e formosa rua, e porque a festa não parecesse somente nossa e dos novos cristãos, muitos dos gentios, cheios de fervor e ataviados à sua guisa, com pena muito loçã, e seus maracás nas mãos, tangendo, ordenaram sua folia, com que discorriam pela procissão, e assim foi celebrada com motetes, encanto do órgão e salmos bem acompanhados de vozes, e também com os cantares e folia dos que se mais souberam, mais fizeram. São numerosos os passos nos escritos jesuíticos em que se fala nisso. Essas folias com que não apenas os negros dessas Índias ocidentais, percebam, são os indígenas, porém ainda os negros da Guiné, os africanos, e mesmo os brancos acompanhavam com danças as procissões católicas, foram certamente no país o maior incentivo para a tradicionalização do princípio do cortejo baile usado pelas nossas danças dramáticas. O Mário de Andrade está fazendo um registro digamos assim, essa evolução no tempo, mas também uma denúncia, no sentido de que a igreja se apropriou desses cortejos que são milenares para formar as suas procissões, né? Não só aqui, mas aqui no Brasil, principalmente, isso é muito, muito forte. Então, essa estrutura do cortejo, da parte dramática, da despedida, é muito utilizada na matriz popular do teatro de rua brasileiro. Nesse momento, a gente vai ver um vídeo, então, do Teatro de Caretas para ilustrar um pouco essa matriz. O Sol e a Lua é planeta, do lado onde o vento açoitou. Eu quero que
sereia sem canto. Meu vaqueiro, meu vaqueiro, meu vaqueiro, meu vaqueiro. O sol e a lua é bandeira, lá onde o vento acordou. Eu quero que você me diga, vaqueiro, onde a sereia sem canto. Meu vaqueiro, meu vaqueiro, meu vaqueiro, meu vaqueiro. Então, o vídeo que nós assistimos é do Teatro Caretas, de Fortaleza, no Ceará, que fez uma pesquisa sobre as brincadeiras, principalmente Caretas e o Bumba Meu Boi, no Ceará e no Maranhão. Esse é um espetáculo processional, né, que ele começa num ponto e vai se deslocando. É muito interessante, é uma festa constante em que o espectador está o tempo inteiro dentro de cena. E eu acho que ele ilustra bem um pouco dessa matriz popular. Passemos, então, agora à segunda matriz, que é a matriz política. O que eu estou chamando aqui de matriz política é aquela que se explicita politicamente. Claro que todo teatro ele é político, mas nem todos explicitam isso na cena ou cenicamente. Aquele teatro que tem um cunho bastante agite-propista, tem uma comunicação rápida, que também tem esses elementos de acessibilidade, né? Pensando na acessibilidade de quem vê. A gente pode dizer, portanto, que, de certa forma, é um teatro classista no sentido da classe, inclusive, trabalhadora. É importante aqui, e por isso que ela se vincula, em termos históricos, até ao naturalismo. Por quê? Porque é no século XIX, pós-Revolução Francesa, que, em certa medida, a classe trabalhadora vai cada vez mais tomando consciência de si como uma classe diferenciada. Cabe dizer que ali, antes da Revolução Francesa, eram 3 estados, né? O primeiro estado era a nobreza, o segundo o clero, e o terceiro estado era todos os demais. Quando
a burguesia faz a revolução, é que isso torna-se mais clara, o que é classe trabalhadora, o que é burguesia. Então, se vincula ao naturalismo, o André Antoine como um dos primeiros diretores, que inclusive trabalha com associações de trabalhadores, que é o que vai fazer com que eles possam montar diversos textos que eram censurados, porque era dentro de associações, eram para aquele público associado, né? E vai fazer com que eles consigam fugir da censura. Mas, para além do naturalismo, tem também toda o que vai ser chamado de cena livre, né? Teatro livre, mas também o Volksbühne, o Freibühne. Depois isso se vincula também ao Proletkult, que começa na Alemanha, mas que vai se disseminar, sobretudo, na Rússia, na União das Repúblicas Russas Soviéticas, principalmente pós-revolução, essa Proletkult, essa cultura proletária. E também o cunho agite-propista, da agitação e propaganda, bem como o teatro épico de Piscator e Brecht. Essa, de certa forma, são os herdeiros, esse teatro é herdeiro dessa tradição. O agite-prop, ele vai ser fundamental, né, agitação e propaganda fundamental na Rússia, porque a maioria da população, a esmagadora maioria, era analfabeta. Então, esse teatro de urgência vai poder levar temas e discussões candentes do processo revolucionário. Por que agitação e propaganda? Né? O próprio Lenin escreve rapidamente sobre isso, mas escreve no sentido de que a agitação, e o teatro faz basicamente a agitação, no sentido de que o tema ele é discutido. Por exemplo, se discute o tema da fome, mas ele não aprofunda, não dá detalhes, né? Mas ele provoca uma discussão para uma ampla maioria. E depois vai a propaganda, que é uma formação política mais aprofundada no sentido de quais são as causas da fome, por que há fome, né? E aí já é com lideranças políticas ou lideranças de bairros para tentar aprofundar essa temática. Então, esse era um teatro, basicamente um teatro de urgência, né? O agite-prop. E há muitos grupos brasileiros que têm essa perspectiva política classista muito forte, né? Então, como é que isso chega no Brasil? Apesar de nosso teatro, digamos assim, mais classista, ou disso que eu estou chamando de político, começar com os anarquistas, ou ter nos anarquistas um ponto muito forte, e mesmo os modernistas terem discutido, mas, de certa forma, o grande pilar, que eu acho de onde a gente, de fato, se espraiou, vem na década de 50 com o teatro de arena, e, de certa forma, com o acirramento das contradições dentro do teatro de arena, com Vianinha, Guarnieri, enfim, aqueles jovens que eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro, e também devido, evidentemente, todo um momento histórico que atravessava o Brasil, desde uma Constituição democrática de 1900, que estava vigente desde 1946, com toda a organização da classe trabalhadora urbana e no campo, as ligas camponesas, os trabalhadores na cidade se organizando, o campo da cultura também se organizando, quer dizer, havia todo né, a arte nunca está descolada dos seus aspectos sociais, do seu momento histórico. Então, havia todo um processo social e histórico daquele momento de perspectiva de mudança da sociedade brasileira, e evidentemente que isso vai estar também no campo da arte e da cultura. Então, o acirramento das contradições dentro da arena, por exemplo, vai levar à criação dos centros populares de cultura, que não teve só no Rio de Janeiro, apesar da sede ser lá, ligada à União Nacional dos Estudantes, na verdade, teve em várias partes, no Paraná, até porque teve no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Belém, né? A gente ainda conhece pouco dessa experiência, e ela é uma experiência que foi interrompida. Ela durou de dezembro de 1961 a março de 1964, quando vem o golpe civil-militar. Uma das primeiras ações da ditadura civil-militar é incendiar a UNE, onde estava sediado o Centro Popular de Cultura. Então, isso não é pouca coisa, isso demonstra a importância desse processo. É claro que isso
não interrompe, de certa medida, há uma continuidade por diversos grupos, senão não falávamos disso até hoje, né? Mesmo e depois, isso mais tarde, o Boal vai se juntar ao MST, por exemplo, junto da Brigada Patativa da Saré, e vai criar a experimentação e a continuidade desses processos. Mas também se disseminou pelo Brasil todo essa perspectiva política explícita, mas eu só estou apenas aqui falando de forma rápida o herdeiro de onde vem, aonde se vincula, e de certa forma no Brasil como é que chega de maneira mais contundente ali com arenas e depois com os centros populares de cultura. Essa é uma matriz que está, né, por exemplo, Brava Companhia, em São Paulo, mas nós vamos ver um vídeo de um grupo que sofreu, por exemplo, bastante perseguição, que é a Trupe Olho da Rua de Santos. O seu diretor foi preso, ele está um espetáculo que trata da questão da polícia militar, dessa instituição e dos problemas ligados a ela. Eles sofreram perseguições, ameaças, a ponto do diretor ter sido preso. Então, essa é uma das outras, outra matriz muito presente no teatro de rua brasileiro, essa matriz política que se explicita realmente. Então, agora a gente vê aí o vídeo da Trupe Olho da Rua. Vai da guerra, última ponte vira até o mar. Vai da guerra, sai do tiro da fé. A inspiração vem quando o pé te espera. E se você sair do outro, vamos voltar na favela. Sejam bem-vindos a mais um programa especial sobre as instituições brasileiras. Hoje teremos um momento ímpar de diálogo com pessoas que afirmam que de forma direta ou indireta sofreram violência por parte de nossos agentes. Esse pessoal aí do Direito dos Humanos vem falar com nós sobre índices de violência. Até tomar no cu, né? Aí vem falar Bélgica 2%, Holanda 1%, Suécia 0,7%. Ah, tá muito emprego, pô. É preciso dar um voto de confiança. E quem melhor para se confiar do que nós, que estamos aqui dia após dia para garantir a sua paz. É isso que tá faltando nesse bando de marginal, Abacaxi. Deus no coração. Porque gente com Deus no coração não faz essas coisas. Não pega em arma. Não usa tóxico. A gente vai estar aqui na esquina. Se alguém quiser alguma coisa, um porta, estamos aí pela segurança de vocês do condomínio. Preparar ataque de arma. Não, legal. Se fuderam! É bom que saiba, os nossos mortos ainda têm voz. E tinha palavras faladas de jeito bem feroz. É bom que saiba, os nossos mortos. É bom que saiba, os nossos mortos ainda têm voz. Trupe da Rua, Blitz, o império que nunca dorme. Bom, agora vamos falar um pouco da terceira matriz, que é a matriz cicense, e ela é mais recente na história brasileira. Mas é muito interessante porque Philip Astley, chamado criador do circo moderno, né, ali no século XVIII, ele que era da cavalaria, né, ele vai criar a arena, vai criar números com cavalo, mas quando ele vai incrementar o espetáculo, ele vai buscar onde? Nos artistas populares da rua, nos artistas do teatro, de feira. Então, são os saltimbancos, né? E isso é o que vai tanto levar a comicidade contra para dentro dos espetáculos circenses. Mas no Brasil, historicamente, a gente
aprendia a arte circense se você nascesse em família circense ou fugisse com o circo, como se dizia, né? Mas ali nos anos 50, sobretudo com... Claro que estão sempre dizendo que o circo está morrendo, mas, de fato, houve uma crise ali na década de 50 em diante, em que coincide, evidentemente, também com o surgimento forte da indústria cultural de massas no Brasil. E muitos circos vão falir. Desde a década de 50 se falava de abrir uma escola, até porque muitos dos filhos dos circenses também estavam não querendo mais continuar no circo, queriam estudar, fazer outras coisas, né? Mas isso só vai ocorrer, a primeira escola só vai ocorrer em 1978, a Escola Piolim, em São Paulo, e ela só forma uma turma, ela, de 78 a 82. Mas, na sequência, em 82, é formado também a Escola Nacional de Circo, e em 1984, o Circo Escola Picadeiro. Então, essa, de certa forma, ela é mais clara e mais explícita, evidentemente que é também popular, mas tem esse diferencial, que ele é muito focado, sobretudo no virtuosismo e na comicidade, né? Esse elemento do circo, que, de fato, não sai da lona, em certa medida, graças também a essas escolas. Hoje em dia, não, já é possível aprender de diversas maneiras, inclusive com coletivos que já trabalham com circo há bastante tempo, mas as primeiras turmas dessas escolas é o que vai dar origem, por exemplo, aos Parlapatões, a Nau de Ícaro, os Piafraus, no Rio de Janeiro, ao Teatro de Anônimo, a Intrépida Trupe, o Ornitorrinco, em São Paulo, num espaço fechado, fez também uma experiência com artistas circenses, no Bull Rei, né? Então, data, basicamente, ali da década de 80 em diante, isso que eu estou chamando de matriz popular, e que hoje é muito disseminada no teatro de rua brasileiro, né? A gente encontra trupes, duplas, ou mesmo solos de palhaço, Brasil afora. Então, essa é a terceira matriz. É interessante que, por exemplo, o Galpão, que teve no seu início tem uma pegada também circense, mas eles têm uma origem distinta, não é dessas escolas. Na verdade, eles fazem curso com alguns alemães, os alemães circenses também. Isso vai impressionar muito eles, e eles vão fazer um trabalho com pernas de pau, mas, de certa forma, data desse período, da década de 80, ou esse interesse, ou o surgimento das primeiras escolas, mas que se dissemina rapidamente pelo Brasil, até porque eu acho que a cultura circense também ela é muito enraizada na cultura brasileira, na medida em que, durante muito tempo, era o circo que chegava às mais diversas regiões, era o único espaço de entretenimento, de lazer, de diversão, que chegava às pequenas, médias e grandes cidades, né? Era a porta de entrada para todo um universo que aquela população não tinha acesso. Claro, é esse momento de crise, mas que, na sequência, vai levar, então, a esse surgimento das escolas e, por sua vez, às primeiras, aos trupes, aos grupos, aos artistas individuais que vão levar para o espaço da rua, de certa forma, retomando a sua origem no sentido do popular, do saltimbanco, que o Philip Astley vai pegar no século XVIII para incrementar os seus espetáculos. Nós iremos assistir, então, mais um vídeo para ilustrar um pouco esse processo, que é do Teatro Ruante, o coletivo que eu faço parte, que trabalha muito a partir de reprises e entradas clássicas, que é muito presente nessa matriz, nesse teatro de rua brasileiro. Ó, eu fui lá, viu? Pediu? Pediu. E ela? Não! Ignorância. É que você faz muito duro. Muito duro? Vai lá mais mole. Vou lá mais mole. Vamos lá.
manchete do jornal. Vai! Você foi? Eu fui. E ela? Não. É o seguinte. Pensa que você é um político. Pensa que eu sou um político? Aqueles que guarda coisa na cueca. Aqueles que guardam coisa na cueca. O que você quiser. O que você quiser? Até queijo que eu guardo. Eita, tô guardando até queijo. Imagina esse queijo que já tem um cheiro bom na cueca. Como é que fica? Imagina que o cara tá na mão. O que ela tá na mão? São os direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores. E você é um político. E eu um político. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eita, isso aqui. Devolve! Quero que você fique de chapéu aqui. Ô, Tini. Oi. Pega o meu chapéu-léu. Não pegou. Pega o meu chapéu-léu. Não pega e sai fora daqui. Vamos dar uma grila. O que é? O que é isso aí na sua cabeça? Isso aqui é que eu sou o novo príncipe. Olha a moça, já tá até assim, ó, de olho em mim. Ó, moça, eu que sou a princesa. É. Ó o beijinho, ó o beijinho. Parou? Parou por quê? Você não vai pegar o seu chapéu-leléu. Por que eu não vou pegar? Toda vez que você tentar pegar o seu chapéu-leléu, todo mundo que tá aqui, todos vão gritar: olé! Quero só ver como é que é. Olé! Pera, Tine. Quer dizer que se eu for pegar meu chapéu-léu, vão gritar olé. Olé! Se eu for embora, vou bater pau. Bater pau. Quer só ver? Bom, então, passada pelas três matrizes, é muito importante dizer que essas formas elas estão afastadas da academia, devido a um certo preconceito que sempre sofreram. E só muito recentemente vêm sendo estudadas, pesquisadas, quando os próprios fazedores, de certa forma, vão para esses espaços acadêmicos, discutindo essa temática. Esses aspectos. Então, sempre houve, repetindo, esse grande preconceito e esse rechaçamento por parte da academia a essas manifestações. E aí, partindo desse ponto, eu queria falar de um quarto aspecto que não se constitui como matriz, mas que vem se ampliando e que, em certa medida, de certa forma, tenta se contrapor, me parece, a esses elementos, e é preciso ficar atento, que é o que se chama muito do campo da cena performativa, enfim, muito presente dos anos 90 em diante, que se apresenta como de certa forma, como algo novidadeiro e tal, que se dá a partir dos anos 90, que é muito herdeiro pós-dramático, performativo, como eu disse, mas que não se disseminou o Brasil afora. Né? Ele é muito presente ali no eixo sul-sudeste e muito vinculado ao espaço acadêmico. E aqui é importante a gente, porque é isso que eu estou chamando a atenção, por ser muito vinculado ao espaço acadêmico, parece que tende a se colocar, muitas das vezes, como uma certa superioridade. Eu acho que é aqui que gostaria que a gente ficasse, chamar a atenção para isso. De certa forma, essas manifestações, elas são herdeiras também, têm toda uma tradição por trás, né? Ela se vincula, de certa forma, às vanguardas, ao futurismo, surrealismo, ao dadaísmo, passando ali também pelos situacionistas, derivas situacionistas dos anos 60 e 70, bebendo também da contracultura. Portanto, tem muita coisa envolvida também nesses processos. Mas o que eu chamo a atenção é que, em certa medida, muitos dos procedimentos estão presentes nas práticas populares e ganham outros nomes, se rechaça a prática popular e, às vezes, né, o próprio processo tende a não pesquisar e não ir tão a fundo. Eu vou dar um exemplo, trazer um exemplo, uma citação da Roseli Goldberg, no seu livro A Arte da Performance, que é uma autora insuspeita, né?
no sentido de que, sem dúvida, ela é uma defensora desse campo. Ela está tratando ali dos futuristas, do Marinetti. E no meio da citação dela tem próprios trechos do Marinetti que eu vou tentar chamar a atenção. Então, abre aspas. Marinetti admirava o teatro de variedades, principalmente porque esse gênero tinha a sorte de não possuir tradição, mestres ou dogmas. Isso são a citação do Marinetti dentro da citação da Roseli Goldberg. Continua ela. Na realidade, o teatro de variedades possuía os seus mestres e as suas tradições, mas o que o transformava no modelo ideal para as performances futuristas era exatamente sua variedade. A mistura de cinema, acrobacia, música, dança, números de palhaços e toda a gama de estupidez, imbecilidade, parvoíce e absurdo, arrastando a inteligência para as raias da loucura. Fechamento da citação da Goldberg, e esse finalzinho é do Marinetti. Toda a gama de estupidez, imbecilidade, parvoíce e absurdo, arrastando a inteligência para as raias da loucura. Veja, então o que eu estou tentando chamar a atenção? Essa variedade, esse teatro de variedade, que é um teatro eminentemente popular, que sempre trabalhou com a mistura, com essa porosidade. As vanguardas bebem nesses elementos. Com o tempo, esses elementos vão sendo nominados, ganhando outros nomes e apagando a sua parte histórica. Então, o que eu estou apenas chamando a atenção aqui é que a gente tente identificar nesse teatro, não se trata de uma condenação, não é nada disso, mas identificar nesse teatro quais são os procedimentos, os elementos que já estão nessas outras matrizes, e que não é o elemento novidadeiro, talvez aí seja sempre esse vínculo que foi, desde o seu princípio, com a academia, com o pensamento erudito. O que é importante, né, é que a interpretação de cultura sempre houve, mas o erudito sempre tem um maior acesso às formas populares. O contrário é que não. O artista popular é que pouco consegue beber na produção erudita porque lhes é negado. Então, por ser negado, ele não tem acesso, enquanto que, via de regra, e cada vez mais, os eruditos é isso, bebem nessas fontes, pesquisa e tal, sistematiza esse conhecimento e, às vezes, inclusive dando outros nomes, né? Esse ponto. Mas, de qualquer forma, essa produção mais vinculada a esse processo acadêmico, ele ainda não está disseminado por todo o Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, eu não o identifico assim. Logo, não se constitui ainda como uma matriz, talvez por ser mais recente, né? Pode ser que se venha a se constituir como uma matriz. Então, encerrando que espero que tenha ficado compreensível o que eu estou chamando de matrizes do teatro popular, a matriz política, a matriz circense, e esse quarto elemento que tem muitos imbricamentos com as culturas, sim, com os procedimentos populares, mas que não se constituiu como uma quarta matriz, né? Inclusive o professor Alexandre Falcão, finalizando o seu doutoramento, agora ele chama essa de modalidade, né? Uma quarta modalidade aí. Enfim, agradeço mais uma vez, estou à disposição de todos vocês. Obrigado, até a próxima.